Um dos cordeiros, no caso o cordeiro macho, seria para a oferta de culpa. Quando eu passava em Levítico e lia, como assim um pecado por culpa? Eu não entendi o que era, mas depois de estudar muito tempo, eu encontrei essa palavra hebraica, que é a palavra ashan, que é então, olha, culpa, olha o que significa, reparação e compensação. Aqui há uma pedagogia que nós devemos desenvolver também nos dias de hoje. Porque as pessoas falam, mas esse tipo de sacrifício, de ritual não funciona mais. E talvez é isso, ou tem sido isso, que tem feito o evangelho ser como é hoje, de pessoas mau caráter. Porque se Deus mandou a gente fazer um ritual para reparação, imagina o que o leproso faz na vida de uma pessoa, irmão. O que um caluniador que rebenta com casamento, com vida financeira, com negócios, com ministérios. E aí, dentro desse entendimento cristão da graça hoje, de uma graça de graça, ou uma hipergraça, o que acontece? Não, eu vou pedir, eu fiz mal ao Eduardo aqui. Prejudiquei ele, rebentei com o casamento, roubei, um monte de coisa. Ai, Eduardo, me perdoa. Então, Deus me perdoa. Aí pronto, daí na cabeça dele passou uma borracha, acabou. A gente sabe que, ainda mais aqui no Brasil, que a impunidade faz os crimes aumentarem, sim ou não? Faz, velho. Ashan representa a culpa que precisa ser removida. Vai além do perdão. É como se Deus removesse a nossa vergonha e restituísse a nossa dignidade e curasse a nossa consciência do pecado. Traz a ideia da reparação total. Mas por que a cordeirinha tinha que ser usada para o sacrifício para remover o pecado? A fêmea representa a geradora da vida. Então, dentro desse entendimento, a cordeira que era usada para purificar o pecado, do mesmo jeito que a mulher ou a fêmea da espécie animal, ela tem o poder de trazer a luz. Deus está falando, sacrifica a fêmea para que você não dê mais a luz ao pecado. O sacerdote, então, iria matar um desses animais, ia pegar o sangue desse animal, e o próximo passo do ritual do leproso é este sangue do animal. Iria colocar no lóbulo da orelha direita do leproso. Diga assim, tudo que o leproso ouviu e contaminou. Por que dedão da mão? Porque é tudo que o leproso tocou, tudo que ele colocou as mãos. Dedão do pé direito. Por quê? Aonde o leproso pisou o pé. Que ele levou a contaminação ou o lugar que ele foi contaminado. Aonde você pisou a planta dos pés e te contaminou. Eu poderia falar de casa de prostíbulo. Pois bem, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem Profética para o Seu Dia. E eu sou Eliseu Lustosa e quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem poderosa. Na verdade, esse é o quarto vídeo, de uma série de ministrações que nós estamos falando sobre murmuração e lepra. E este é mais um vídeo. Meu irmão, minha irmã, pensa numa série top, com muito hebraico, com muita Bíblia, com muito entendimento profético. Eu tenho certeza que vai te edificar muito. E cá para nós, irmãos, com toda a humildade. Você não vai encontrar com facilidade conteúdo assim no YouTube. Deve ter, mas aqui você vai encontrar uma perspectiva profética e espiritual poderosa para a tua vida. Se vocês querem encontrar os outros vídeos dessa série que já passou, o segundo link aqui nas descrições está escrito aí, playlist dessa série, aí tem telunar e lepra. Vai ter um link do YouTube na frente, grandão. Clica que você vai encontrar na sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, Aí vai vir um quinto vídeo que já está gravado e assim sucessivamente. O nosso propósito é fazer 7 vídeos, dessa série. E essa série, ela está se transformando num devocional que vai ser de 21 dias de oração. Nas próximas gravações aí, eu vou compartilhar com você essa informação. Hoje é o quarto vídeo, mas o quinto vídeo já está gravado. É só uma questão de editar e depois postar aqui para vocês. E antes da gente ir para a ministração, eu quero convidar você para se inscrever no canal, caso não é inscrito, ativar o sininho das notificações para você acompanhar toda essa
série, demais vídeos. Agora que o canal aqui monetizou, eu vou postar outros e outros vídeos antigos também de estudos bíblicos que eu tenho aí de anos nesse trabalho aqui no YouTube. Vou começar a postar aqui também para você ser edificado, para você receber mais conhecimento. Compartilhe, ajude esse canal a alcançar mais pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos se inscrever, ok? E olha só, você já adquiriu o livro aí, Os 7 Olhos de Deus, que é um livro que eu escrevi poderoso. Irmãos, olha a espessura desse livro. 348 páginas de muita revelação. Ó, você vai assistir o estudo aqui agora, vai ver muito hebraico aí. Pensa nesse livro aqui então, que eu falo sobre dons espirituais, sobre 7 habilidades ou 7 dons: visão, revelação, profecia, sonho, arrebatamento de espírito, discernimento de espírito. Tudo que você precisa para desenvolver um ministério profético está aqui, ó. Experiência, testemunho, conhecimento e conhecimento aprofundado, tem tudo aqui. Logo que eu sair daqui, eu vou colocar na edição para você um pedacinho aí, uma ediçãozinha aí para você ver um pouquinho do que tem nesse livro. E é isso que eu tenho mais que falar. Me segue no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa, e vamos agora para a ediçãozinha sobre o livro e logo após, então, a ministração. Abra o seu coração. Deus vai te abençoar poderosamente. Tardemá é a palavra hebraica para profundo sono e é uma das habilidades espirituais proféticas que eu relato nesse livro chamado Os 7 Olhos de Deus. Você acredita que Deus fala através de sonhos? Ou você já teve sonhos que pareceu bem reais? Preste atenção na leitura, onde nós encontramos essa expressão hebraica Tardemá. Gênesis capítulo 15. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. E eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Deus traz uma experiência de tardemá, e essa expressão, além de profundo sono, também significa letargia ou transe. E nesse transe profético, nesse estado de... não sei se eu estou dormindo ou se eu não estou. Um estado letárgico, de repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: os teus descendentes eu dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis 15, 17 e 18. E aqui, nesse livro, eu abordo muitas experiências, onde eu falo sobre sonhos, que essa é uma habilidade também, uma forma de Deus falar contigo. Adquire esse livro clicando aqui abaixo no link do Mercado Livre, ou você pode pesquisar também no Mercado Livre. Lá no Mercado Livre coloca assim: 7 Olhos de Deus, Eliseu Lustosa. Você acha com mais facilidade, tá? Graças a Pai, gente. Glória a Deus, né? Igreja hoje cheia, né? Cheia de anjo. Amém, amém. Pessoal, vamos continuar o nosso entendimento bíblico. Ainda estamos falando sobre o ritual da purificação. Resumão básico para todo mundo, tá? Até mesmo para quem está acompanhando aqui no YouTube. Resumão básico. Nós iniciamos falando sobre teluná, murmuração, né? E falamos das consequências de teluná ou de murmuração. E vimos que murmuração é algo tão maligno que se assemelha a uma oração contrária. Murmuração é algo tão satânico que pode até mesmo cancelar as promessas e as profecias de Deus na nossa vida. Na segunda ministração, falamos sobre o quê? Falamos sobre Metzorá, ou leproso. E vimos que existe uma expressão hebraica chamada Motzi Shen Ha. Motzi é aquele, Ha, Shen quer dizer, significa nome, e Ha, maldito, maligno, mal, tem a ver com tudo isso. Motzi Shen Ha é aquele que possui um nome ruim, ou caluniador, difamador. E nessa segunda ministração, então, nós apresentamos alguns leprosos conhecidos como Miriam. Miriam ficou leprosa. E apresentamos também Naamã, um leproso famoso. E no finalzinho, falamos sobre a lepra de Naamã sair de Naamã e ir para Geazi. Também falamos sobre Raquil. Raquil é a expressão hebraica para mexeriqueiro, fofoqueiro, caluniador, aquele que anda, aquele que leva a má notícia, aquele que trafica, aquele que negocia, e tudo isso em relação a palavras malditas. E assim então nós chegamos a um conceito sobre Lashon Hará, ou palavras malditas.
palavras do mal. E aí, na terceira ministração, iniciamos então o quê? Iniciamos falando sobre o ritual da purificação do leproso. E nesse ritual da purificação do leproso, aprendemos muitas coisas, das quais nós iremos ver aqui no telão. Lucas, coloca pra gente a primeira imagem aí. Vamos ver aqui no telão. Aqui nós temos o leproso segurando a rolinha e o pombo, que são os dois animais, pessoal, usados para o ritual da purificação. E na ministração passada, ou seja, na terceira ministração, entendemos por que do animal ave? Por que do animal pombo e rolinha? Porque são animais que possuem uma característica de emitir sons contínuos, como se estivesse fofocando, falando coisas, palavras, sons sem parar. E aí eu lembrei para vocês do pombo que fica um sonzinho que ele faz contínuo. A rolinha também faz. Quem já foi aí do mato sabe, a rolinha também fica fazendo um som contínuo. E isso, então, traz a ideia da pessoa que murmura. E aí nós falamos sobre o animal dentro de nós. Matar o animal de dentro de nós. Matar esse pássaro que fica só murmurando, reclamando e falando sem parar. Então, é isso. E aí, além dos dois pássaros, nós entendemos aqui, a lã escarlate. O tecido que era tingido de vermes, que a representação é o pecado, que a representação é humilhação, mas também o escarlate representa o sangue, que também representa a remissão dos pecados, ou a redenção. Também falamos sobre o isopo, que era a planta pequena, simples, quase imperceptível, que era usada para mergulhar dentro do sangue e aspergir sobre o leproso. E o significado do isopo é humildade, é simplicidade, é coisas que você passa despercebido, algo discreto, que era tudo que o leproso não tinha. E por fim, o cedro, tá bem que não está nessa ordem certinha, né? Por fim, o cedro, a madeira vermelha, a madeira que é uma árvore robusta, grande, que representa a altivez, que representa a ganância, que representa todos os pecados que um leproso tinha na sua vida. Próxima imagem, Lucas, põe aí. E aí, então, tá aqui o que eu acabei de falar para vocês. Na semana passada, na ministração passada, falamos que a pomba representa esperança, mansidão, é um animal inofensível, e representa também repouso, paz, e representa o Espírito Santo. Então era isso que o leproso precisava para se libertar. Principalmente quando ele estava isolado, no distanciamento social, ele iria precisar de esperança, mansidão, de paz e de repouso. E aí eu citei e lembrei os irmãos de Jó, que ficava se coçando com um caco, numa agonia total. Então uma das coisas que o sacrifício traria para ele era a representação deste animal. E aqui também nós temos a pomba, que representa fidelidade, lealdade e o sofrimento do inocente. E a pomba, ela tem uma característica que é uma ave migratória, que quando ela sai, ela nunca esquece do lugar de origem, ou seja, ela volta sempre. E aí o entendimento é que o leproso tem que voltar ao estado de inocência dele, ao estado de pureza que ele tinha antes. Então esses dois animais representam no sacrifício essas características que servem para o nosso caráter, para matar o animal de dentro de nós. Próxima, Lucas. O isopo, já falei para vocês, a escarlate e o cedro. Então nós temos aqui o cedro, uma árvore grande, imponente, significa a exaltação própria, a arrogância, a confiança no próprio poder. O segundo elemento desse ritual, a lã escarlata, o verme, o pecado, a humilhação e a redenção. Por fim, o isopo, a planta pequena, que representa simplicidade, humildade e algo discreto. Próxima, Lucas, põe. E aí também, Levítico 14:9, foi até onde eu li na ministração passada, Levítico 14:9. Quando chegou no versículo 9 eu parei, e neste versículo fala sobre o sacerdote. Olha aí, irmão, o sacerdote raspando o leproso.
limpando, tirando todos os pelos dele, tá? Então, entendemos que o Metzorá, o leproso, ele deveria se raspar todinho. Aí eu ainda falei para os irmãos, ó, percebe que a pele dele tá cheia de ferida. Imagina tu rapar essa pele ferida, tirar os pelinhos dali, hein? Será que doía? Meu Deus do céu. Então, ele ficava isolado por 7 dias, deveria tomar banho, se isolar, lavar suas roupas e passar por esse estado de purificação. Falamos sobre isso. E falamos também que o próprio ato de se raspar é um ato de humilhação, de vergonha, que era algo que fazia parte do techuvá, do arrependimento do leproso. Pois bem, com esse resumo você está por dentro de tudo que a gente falou até agora. E daqui em diante... Pode tirar aí, Lucas, coloca logo. Daqui em diante a gente vai continuar, só que agora é Levítico 14, do versículo 10 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor, Levítico 14. E agora nós vamos falar da segunda parte, a segunda parte do ritual da purificação do leproso. Depois que o leproso passou por esse primeiro processo de levar a planta, o isopo, de levar o cedro, de levar a rolinha, o pombo, depois dele ter levado a escarlate para o sacerdote, depois dele ter se raspado todinho, depois dele ficar 7 dias isolados, vem a segunda parte do ritual, que é no 8º dia. E é interessante que o 8º sempre dá aquele entendimento de recomeço, de recomeçar as coisas, né? E aí, é isso que a gente vai ver aqui agora. Levítico 14, versículo 10 em diante, a minha tradução é a King James atualizada. Nós vamos ver aqui uma segunda classe de animais que é pedido por Deus para o ritual e outros elementos também, tá bom? Nessa segunda parte do ritual. No 8º dia, tomarás 2 cordeiros sem defeitos, uma cordeira igualmente sem defeitos, e 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha, amassada com óleo. Versículo 11. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com a sua oferenda à entrada da porta do encontro, diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e oferecerá em sacrifício destinado para tirar a culpa. Preste atenção. Juntamente com a caneca de azeite, fará com eles o gesto do ritual da apresentação diante do Senhor. Versículo 13. Emolará o cordeiro no lugar santo, aonde se emola as ofertas de sacrifício pelo pecado e também do holocausto. Esta oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é oferta santíssima. Versículo 14. Tomarás o sacerdote o sangue do sacrifício e porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Tomarás em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco desse óleo na palma da mão esquerda. Versículo 16. Molhará o dedo da sua mão direita no azeite que está sobre a palma da mão esquerda, e com o dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, versículo 17, tá? Em seguida, colocará um pouco do bálsamo, do perfume, desse azeite, né? Que resta na palma das mãos. Um pouco no lóbulo direito, da orelha direita, daquele que está passando pelo ritual da purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito. Preste atenção. Em seguida, em cima do sangue do sacrifício da reparação. Versículo 18. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, ele porá sobre a cabeça do leproso, né? Daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito da propiciação na presença do Senhor. Versículo 19. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado, realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação da sua impureza. Depois disso, emolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação.
a oferta de cereal. Havendo o sacerdote procedido sobre esse ofertante, o rito da propiciação, ele poderá declará-lo como puro. Amém? Pessoal, direto e reto, nós temos aqui uma nova leva de animais e também de outros elementos para o ritual da purificação do leproso. O rito da propiciação, ele poderá declará-lo como puro. Amém? Pessoal, direto e reto, nós temos aqui uma nova leva de animais e também de outros elementos para o ritual da purificação do leproso. E aí, a Bíblia vai nos mostrar que Deus, ele pede para o leproso trazer 2 cordeiros machos e uma cordeira fêmea. Nós vamos entender então, primeiramente, o porquê de 2 cordeiros machos e uma cordeira fêmea. Lucas, põe a próxima imagem aí. Pode ser essa. Pessoal, então nós temos aqui 2 cordeiros machos. Um vai ser usado para a culpa, o outro vai ser uma oferta de holocausto. O cordeiro macho, ele sempre vai representar força, vigor e liderança. E olha que não dá para me aprofundar mais, porque precisaríamos de muito mais tempo. O uso dos machos para a culpa e o holocausto mostra a força da entrega, porque o holocausto é sacrifício completo, é sacrifício total. E aí, a restituição. Volta, Lucas, lá naquele outro, que começa o número 1, que daí fala separadamente, que é o primeiro, esse daí. Aí daí você continua. Um dos cordeiros, no caso o cordeiro macho, seria para a oferta de culpa. E eu confesso para vocês, irmãos, que durante muito tempo, enquanto eu não estudei isso, quando eu passava em Levítico e lia, como assim um pecado por culpa? Eu não entendi o que era. Mas depois de estudar muito tempo, eu encontrei essa palavra hebraica, que é a palavra Ashan, que é então, olha, culpa, olha o que significa. Culpa, reparação e compensação. Um dos cordeiros machos serviria para o sacrifício de quê? Culpa, reparação e compensar. No fundo, pessoal, se você perceber, aqui tem uma forma de Deus trabalhar. Aqui há uma pedagogia que nós devemos desenvolver também nos dias de hoje. Porque as pessoas falam, mas esse tipo de sacrifício, de ritual não funciona mais. E talvez é isso, ou tem sido isso, que tem feito o evangelho ser como é hoje, de pessoas mau caráter. Porque se Deus mandou a gente fazer um ritual para reparação, imagina o que o leproso faz na vida de uma pessoa, irmão. O que um caluniador que rebenta com casamento, com vida financeira, com negócios, com ministérios. E aí, dentro desse entendimento cristão da graça hoje, de uma graça de graça, ou uma hipergraça, o que acontece? Não, eu vou pedir, eu fiz mal ao Eduardo aqui, prejudiquei ele, rebentei com casamento, roubei, um monte de coisa. Eduardo, me perdoa. Então, Deus me perdoa. E pronto, daí na cabeça dele passou uma borracha, acabou. A gente sabe que, ainda mais aqui no Brasil, que a impunidade faz os crimes aumentarem, sim ou não? Faz, a impunidade. Porque eu não vou pagar pelaquilo que eu vou fazer de errado. Se eu não vou pagar, isso me incentiva a continuar fazendo coisas. Mas na hora que dói no nosso bolso, que eu tenho que levar um animal desse, que era muito caro, e reparar, e esse reparo, irmão, não é só o reparo da pessoa, é um reparo também espiritual. Porque afinal, o leproso que difamou, que falou mal, que fez talvez um negócio seu que estava dando certo, dá errado, quantas possibilidades que há, irmão? Muitas. De alguém te prejudicou. Então, a palavra culpa era para reparar, era para restituir o dano que foi causado. Quando alguém cometia um pecado que exigia reparação, olha aqui, engano. Olha aqui, traição. Não, eu falei para ele que eu ia e de repente não fui, e quem ficou no prejuízo foi eu. Traiu. Pecados não intencionais contra aquilo que é sagrado. Então, tudo isso. Coloca o próximo, Lucas. Pega a sequência.
O outro sacrifício, que era o sacrifício de olá. Quantas vezes eu já preguei sobre essa palavra para vocês? Há muitos anos. Principalmente você que está aqui no YouTube, quantas vezes você já ouviu eu falar sobre a palavra olá? Olá é holocausto. Significa subida, elevação e holocausto. Eu coloquei aqui bem pequenininho, quem está no YouTube vai ver também mais ampliado, que também essa palavra olá significa aquilo que sobe. Porque o entendimento é pegar o sacrifício, o animal, e queimar ele inteiro para a fumaça subir. E essa fumaça que sobe, ela leva uma informação. E que informação é esse sacrifício, esse altar, essa adoração vai levar? Representa a entrega total. A entrega total. Representa a adoração, rendição completa. O sacrifício subia em fumaça até os céus. Daí o nome olá, que tem a ver também com subir. Lembrando, disse isso na ministração passada, que não adianta eu fazer o ritual, apresentar o animal, entregar a oferta, se isso não aconteceu dentro do meu coração. Então, se eu não tiver disposto totalmente de reparar o dano que eu causei com a minha lachon hará, com a minha palavra maldita ou com os meus pecados, o sacrifício não adianta nada. O sacrifício, ele tem que ser sincronizado. Você sincroniza o altar da oferta e o altar do seu coração. Você sincroniza a sua adoração, porque altar também é adoração, junto com o seu coração aquebrantado e contrito. Falei isso do Salmo 51 na ministração passada. Coloca o próximo, Lucas. O outro sacrifício do outro cordeiro era o sacrifício pelo pecado. Nós temos aí a palavra hatat. Hatat. Você fosse ler assim no português mais simples, chatat. Mas ali o CH tem som de R. Hatat, que é a palavra pecado. E aí no grego, se eu não me falha a memória, hematologia, alguma coisa assim, esqueci, que é o estudo sobre o pecado, né? E aí vem, do grego vem dessa raiz hebraica hatat, só que lá no grego, quando a gente vai ver a transliteração, normalmente é com H, entendeu? Talvez eu coloque aí na edição para quem está no YouTube. Visava a purificação do pecado em si, remover a impureza espiritual. O sangue da oferta era usado para purificar o altar, o templo e também o ofertante. No caso do Metzorá é o leproso. Simboliza que a lepra está associada a um estado espiritual de pecado ou de impureza. Então, resumão, um pecado para reparação dos danos, ou melhor, uma oferta para reparação dos danos, uma oferta que declara a sua dedicação total. Irmão, imagina tudo isso para você se livrar da lepra, hein? Um sacrifício que vai declarar que o teu pecado está sendo queimado inteiro e essa fumaça vai subir. E, por fim, para remover as impurezas. E aí, nós vamos entender melhorzinho ainda sobre cada um dos pecados. Coloca logo, Lucas. Pode deixar logo aí, depois eu falo para você colocar. Só fazendo aqui dando uma reforçada. A Shan representa o primeiro sacrifício. Coloca de novo, Lucas, a primeira. Aí eu vou falando aqui, você vai colocando, mesmo que eu estou aqui na frente. A Shan, isso. A Shan representa a culpa que precisa ser removida. Vai além do perdão. É como se Deus removesse a nossa vergonha e restituísse a nossa dignidade e curasse a nossa consciência do pecado. Traz a ideia da reparação total. Profeticamente, aponta para o Messias, para Jesus, para Yeshua, como servo sofredor, que levou sobre si a culpa. Isaías 53, versículo 10. O termo usado lá é Ashan. Cristo, como o reparador das brechas, como restaurador das feridas da nossa alma. Põe o segundo, Lucas, o olá. Olá, o holocausto, que tem a ver com subida, elevação e oferta total, completa. É como uma oferta voluntária da consagração de tudo que você tem, total, para Deus. Era totalmente queimada no altar e nada era comido, nada.
A representação espiritual representa a entrega total, a adoração e rendição completa. Mostra que o purificado não pertence mais a si mesmo, mas agora ele vive totalmente para Deus, ou totalmente para obedecer e não pecar novamente. Então a oferta de Olá, o sacrifício do holocausto, para o leproso, ele estava dizendo assim, não vou falar mal de ninguém mais. Agora a minha vida é outra. Agora eu entreguei toda a minha vida para Deus. Não sou mais aquele leproso. Isso não tem a ver com o novo nascimento de Jesus, não? Deu agora não fazer mais aqueles pecados, não cometer mais aqueles erros, porque agora eu morri, a minha vida morreu, o meu velho homem morreu. Essa natureza pecaminosa foi embora. Você percebe que essa linguagem do Novo Testamento está implícita dentro desse conceito de ofertas, né? Também temos aqui o significado profético, que esse sacrifício aponta Jesus, que se entregou por inteiro como a oferta agradável a Deus. Efésios 5:2. A vida do crente também como um sacrifício vivo. Romanos 12, versículo 1. Terceiro, Lucas, põe aí. E ratat, a oferta pelo pecado. Quando alguém pecava sem intenção contra o mandamento, ele deveria fazer esse ritual, ou entregar essa oferta. Visava purificar o pecador em si e remover as impurezas espirituais. Significado espiritual dentro desse entendimento de ratat. Mostrar que todo o pecado, mesmo inconsciente, nos separa de Deus e precisa de purificação. O sangue da oferta era usado para purificar o altar, o templo e o ofertante. Disse isso, né? Profeticamente, o que significa? Profeticamente significa que o sangue de Jesus purifica até a nossa consciência. Hebreus 9:14. Jesus como aquele que se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21. E o termo ali, que deve ser lido como ratat, no paralelo do hebraico, ou a palavra equivalente. Eu sempre falo sobre isso também. Pois bem, passa aí, Lucas, as imagens. Eu vou voltar para cá porque a gente vai falar da cordeira fêmea. Agora sim está na ordem. Pessoal, dos 3 animais, 3 cordeiros, 2 machos e uma fêmea. Quando a gente vê assim, irmão, é como eu estava falando na ministração passada, por que um pombo? Por que tem que ser uma rolinha? Que tal animal? Será que Deus não podia pegar qualquer um da espécie que fosse pura? Irmão, pasme vocês, todos, absolutamente todos. Deus mandou sacrificar ou ofertar porque havia uma linguagem oculta, uma linguagem profética por trás disso. A cordeira fêmea, no caso, que era usado para remover o pecado. Olha lá, ratat. Mas por que a cordeirinha tinha que ser usada para o sacrifício para remover o pecado? E veja que eu estou invertendo, né, a ordem aqui. Mas veja, no pensamento judaico e bíblico, né, também, a fêmea representa a geradora da vida. A fêmea representa o lado mais sensível e receptível da criação. Então, por isso que o animal deveria ser fêmea. Pecar não é apenas transgredir uma lei, é corromper a vida que Deus deu. Então, dentro desse entendimento, a cordeira que era usada para purificar o pecado, do mesmo jeito que a mulher ou a fêmea da espécie animal, ela tem o poder de trazer a luz. Deus está falando, sacrifica a fêmea para que você não dê mais a luz ao pecado. Ou as trevas que você deu à luz, para que isso morra. Então, olha a representação do animal fêmea no ritual. Porque ela gera vida. Põe o próximo, Lucas. Os 2 cordeiros machos, eu já mostrei para você essa imagem aqui. Então, um era usado para o holocausto e outro para a culpa. O cordeiro macho representa a força, o vigor. E olha, o leproso, o que ele tem é vigor, é força e também ele exerce liderança, porque ele é um bom manipulador. Então, essa força que era canalizada para fofocar, para falar mal, para destruir ou para contaminar os outros com a sua lepra, é agora colocada no altar com 2 animais, representando 2 animais. O uso dos machos representa a força, representa a entrega total da restituição.
Então um era usado para reparar e o outro era usado para ser entregue totalmente. Pessoal, pode deixar essa... Volta a imagem lá, Lucas, da fêmea. Deixa eu ler aqui mais algumas coisas para acrescentar no vídeo. A cordeira fêmea representa também a vida manchada que precisa ser purificada. Profeticamente, aponta para o Messias que assumiu a sua fraqueza. É interessante que a Bíblia trata a mulher como o vaso mais frágil também, sim ou não? Aí na hora do ritual do sacrifício pelo pecado, coloca uma fêmea também para ter essa representação de algo frágil, algo que pode ser quebrado a qualquer momento. Mas também ao mesmo tempo no sentido de purificação, de pureza. Passa outra imagem, Lucas. Os 2 cordeiros machos representam a força, o vigor, a liderança. No Acham, na reparação da restituição, dos reparos, o foco é reparar o dano espiritual que foi causado. É uma oferta de restituição. Profeticamente aponta também para o Messias como o cordeiro que foi vigoroso para restituir a unção, poder, a graça, as bênçãos de uma humanidade que estava caída e estava afundada no pecado. E em Isaías capítulo 53, versículo 10, que eu já citei para vocês, também aparece a expressão Acham, quando o texto diz assim: quando der ele a sua alma como oferta pela culpa. Jesus, ele deu a sua alma, Jesus, ele se doou, né? Aí a palavra, oferta pela culpa, Acham. Ainda falando dos 2 cordeiros machos, nós temos por último então, a oferta de entrega total. Representa a força na consagração, representa uma oferta elevada, algo muito expressivo, para justamente quebrar todo o padrão de lepra que havia sobre aquela pessoa, ou padrão de contaminação. Representa também Jesus que se entregou completamente e foi subindo diante de Deus o seu sacrifício, como um cheiro de suavidade, como um sacrifício agradável, segundo Efésios 5, versículo 2. Resumindo, 2 machos representa força e consagração, uma fêmea representa vida e fragilidade. O uso dos machos para a culpa e para o holocausto mostra a força da entrega e da restituição. E o uso do animal fêmea representa o quê? O pecado que foi gerado no íntimo, como uma mulher que gera no seu ventre. E ela, então, é a geradora da vida. Temos esse paralelo. No caso aqui, para contaminar, ela gerou o pecado. E agora, através de sacrifício, está gerando a vida e a restituição do pecado, a reparação, a purificação desse pecado. Como se a própria alma estivesse sendo contaminada, agora ela vai trazer luz à vida através desse oferecimento do animal fêmea. Pessoal, ainda dentro desse, vamos dizer assim, dessa lista de coisas para a reparação do pecado, a última coisa agora que era usada como oferta na reparação, na purificação do leproso. Coloca na tela, Lucas, aí a próxima imagem. Está aí. A oferta de cereal e o azeite. As últimas coisas. O sacerdote, ele iria preparar, está ali a imagem, ó, dele preparando ali, 3 décimos de farinha. Farinha fina. Inclusive, eu li aqui no texto na King James, diz que deveria ser a melhor farinha. Farinha mais chique, mais cara que havia. Qual é a representação da farinha dentro desse sacrifício? A farinha representa o alimento básico. Uma vida dedicada e simples. Que era o que o leproso deveria viver. Uma vida dedicada a obedecer a Deus e uma vida simples. Mas o leproso não, ele escolheu uma vida conturbada, complicada, de falar mal das pessoas. Então, veja, irmãos, que os elementos não estão ali por acaso. O que o leproso precisaria
agora para viver a vida, porque agora nós estamos no 8º dia, e ele está trazendo a oferta porque agora ele vai precisar de ter uma vida dedicada para não cair mais naquele pecado, que ele vai ter que ter uma vida simples, diferente daquela vida dele conturbada. E o outro elemento então é o azeite, que dispensa comentários, né, que todo mundo está cansado de ouvir, que o azeite representa o Espírito Santo, representa a unção e representa a alegria. O profeta Isaías diz: óleo de alegria sobre nossas cabeças, que é a representação, tá? Eu não coloquei aqui no esboço porque já tem informação demais, né? Isaías diz sobre o óleo de alegria vindo sobre a cabeça. E o que ele fala sobre isso? Meio que ele está falando da purificação do leproso, porque o óleo de alegria vinha sobre a cabeça do leproso. Porque a vida do leproso até então agora, aquele leproso, era uma vida triste, uma vida arruinada, uma vida depressiva, e ele precisaria então desta alegria de novo. Essa oferta era normalmente sem fermento, a farinha e o azeite, sem fermento, simbolizando o quê? Pureza e sinceridade. Ele fazia um bolinho lá, e o último a ser apresentado para Deus era esse bolinho aqui, com esses elementos aqui. E aí, eu tenho aqui, deixa aí, Lucas. Eu tenho aqui os elementos que vão ser usados agora. Esse azeite aqui, ó, o sacerdote iria preparar o bolinho ali, o pãozinho. Sabe o que ele ia fazer? Ele ia aproveitar esse azeite que o leproso iria levar. E lembra dos 2 pombos? Volta lá na primeira imagem, Lucas. Põe lá no resumo lá. Bota lá na primeira imagem. Está aqui, ó, a rolinha e o pombo. O sacerdote, então, iria matar um desses animais, ia pegar o sangue desse animal, ele iria misturar junto com a lã escarlate, junto com a planta que é o isopo, e mergulhar também a madeira de cedro, tudo no sangue do animal, certo? E aí esse sangue, ele ia colocar na palma da mão, e o próximo passo do ritual do leproso é: este sangue do animal iria colocar na pontinha aqui, ó, no lóbulo da orelha direita do leproso. Ele ia passar assim, ó, o sangue aqui, no dedão, ó, o dedão aqui, ó, do like, viu? Para você dar o like aí. O dedão do like e também no pé direito, no dedão do pé direito. Você pergunta, por que ele tinha que passar o sangue aqui? Diga assim: tudo que o leproso ouviu e contaminou. Irmão, quantas palavras, quantas coisas que contaminam você pela audição? Quantas? Porque diz o ditado que o fofoqueiro não é só aquele que está levando a má notícia, é aquele também que fica ouvindo. Então, nesse processo da libertação da lepra, nós também temos que entender que a contaminação ela vem pelo ouvir, certo? Por que dedão da mão? Porque é tudo que o leproso tocou, tudo que ele colocou as mãos, o que ele desenvolveu, o que ele fez. A pessoa, quando está leprosa, ela passa essa contaminação para as pessoas. Ou seja, só aqui nesses 3 pontos eu poderia parar tudo e pregar só sobre isso. Terceira e última coisa, você já entendeu. Dedão do pé direito. Por quê? Aonde o leproso pisou o pé. Aonde ele pisou a planta do que ele levou a contaminação, ou o lugar que ele foi contaminado. Existem lugares, irmãos, que somos contaminados espirituais, sim ou não? Há lugares, e isso no mundo espiritual fica o rastro, tá? Fica gravado no mundo espiritual. Aonde você pisou a planta dos pés e te contaminou. Eu poderia falar de casa de prostíbulo, eu poderia falar de locais onde você se embriagava, para não falar, né, o geral. Lugares aonde você cultuava em outras religiões. Ou seja, você pisou lá, irmão. Você pisou lá e contaminou você. E às vezes lugares que você foi, sendo leproso, impuro, e levou essa contaminação. Então o sangue do animal iria remover isso do mundo espiritual da sua vida. Por que você acha que há muitas pessoas, inclusive isso serve também, olha, meu Deus do céu, vou ficar falando aqui, haja tempo, né? Por que você acha que tem pessoas que ouvem demônios?
estão perturbados? Porque há uma impureza dentro dessa pessoa que precisa dessa purificação. Por que você acha que tem pessoas que tudo que ele coloca as mãos dá errado? Não prospera, não vai, não conquista, não alcança. Ah, não, mas eu tenho formatura, eu tenho capacidade intelectual, profissional, eu estudei, eu não fiz não sei o quê, mas eu coloco a empresa, eu vou empreender, eu vou fazer algo, não dá certo, porque está leproso. E sucessivamente. Ah, eu estou falando de aonde eu pisei. Eu não falo nem de onde você pisou. Aonde é que você queria pisar, que você nunca foi? Ah, eu queria tanto pisar um dia num restaurante que eu queria comer, mas eu não tenho dinheiro. Porque você não consegue ter acesso financeiro, profissional. Você diz, os meus caminhos, né? Caminhada, estou falando de caminhada, então estou falando de pé. Os meus caminhos estão fechados. Talvez é porque você é um leproso, que precisa se purificar. Então, olha quantas possibilidades ou probabilidades. Eu estou dizendo para você que só essas 3 coisas aqui já davam uma pregação. Mas eu creio que você já entendeu. Pois bem, no mesmo local, onde o sacerdote passou o sangue, nos 3 locais, o restinho lá do azeite, volta lá, Lucas, no azeite. O restinho do azeite aqui, ó, queria ficar na mão esquerda do sacerdote. Aonde foi aplicado o sangue? O sacerdote ia pegar, ia aspergir assim, ó, com o dedo, ó, 7 vezes, certo? Como uma oferta para o Senhor, 7 vezes. E aí, o óleo aqui na mão ainda, ele ia pegar em cima do sangue e passar o óleo. E o óleo representa o quê? Espírito Santo, purificação, unção, tudo que você ouviu. Ah, não, antes na lepra eu só estava ouvindo tristeza, angústia, depressão, pensamentos malignos. Ah, é? Agora o óleo da unção passando, ó, para afinar o seu ouvido à audição de Deus, à audição do mundo espiritual. Ou seja, quem é que não precisa, irmão, passar por esse ritual da purificação? Está ouvindo Deus claramente? Olha, não, eu só ouvi contenda, eu só ouvi fofoca, eu só ouvi não sei o quê. Está precisando do sangue e do azeite na tua orelha. Da mesma forma a mão, o dedão da mão, da mesma forma o pé. E eu não preciso nem gastar tempo, porque você já entendeu. Aí, pronto, passou o sangue na orelha, passou a mão, o sangue no dedão, no pé também, passou o óleo na orelha, passou no dedão, passou no pé. O restante do óleo que tinha feito o bolo, o azeite, sobrava aqui na mão, ó. Ó o que o sacerdote fazia. Tufo na cabeça do leproso. E essa unção sobre a cabeça iria declarar o quê? Os pensamentos, na imaginação. Sua mente, a mente sempre tem a ver com a palavra resh, ou a letra resh, né, no hebraico, que significa liderança, que significa domínio. Tudo aquilo que é positivo, mas também pode representar, quando a gente fala de resh, que vem uma palavra que a gente usa muito no Yom Kippur, é rocha. Rocha Shaná. Rocha é cabeça. Cabeça também tem a ver com orgulho, com altivez, com coisa elevada. Então o óleo vinha na cabeça do leproso para que toda altivez, todo pensamento negativo e tudo que pode vir para bombardear a mente do leproso, que isso acabasse. E aí, feito tudo isso, o leproso iria ser declarado limpo, purificado. Coloca as imagens lá, Lucas, as próximas, que é tudo que eu já falei. Está aí o sangue sendo aplicado, já disse para você, orelha direita, mão direita e pé direito. E aqui também tem já que aproveitar que eu coloquei a imagem, aqui tem uma superstição, tá? Para os judeus. Uma outra hora eu falo sobre isso. Já viu aquele negócio de, hoje eu acordei com o pé esquerdo? De onde você acha que veio isso? Da cultura judaica, irmão. Porque o pé direito é o pé da força, é o pé da destreza, entendeu? É o pé da força e o pé da destreza. Um sacerdote, por exemplo, quando nós temos todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Quando Pedro cortou a orelha de Malcom, o que o texto diz? Cortou a orelha de direita. Por que o texto deixa bem claro a orelha direita? Porque a orelha direita, ela não poderia... Olha, uma pessoa para ser sacerdote, ele não poderia ter deficiência nenhuma na orelha direita. Poderia até ter na esquerda um corte, um pedaço cortado, alguma coisa, ou sem a orelha. Ele ainda poderia ser sacerdote, tá? Mas se ele não tivesse a direita, ele não poderia ser. Então, há uma coisa espiritual por trás, porque é a força, é a destreza. Põe a outra imagem, Lucas. Aqui nós temos o sangue. E por fim, nós temos ali o sacerdote com a botija de azeite, passando no mesmo lugar onde passou o sangue, passar também o azeite. E o restante ele ia colocar na cabeça daquele leproso. Pois bem,
Pode tirar, Lucas, aí. Concluindo tudo, aonde a gente pisou, aonde a gente tocou, o que a gente ouviu, essa oferta iria remover isso do mundo espiritual. Essa oferta era para trazer essa reparação. Essa oferta era para declarar a dedicação total. E para a gente encerrar, irmãos, esse entendimento, e eu corri, tá? Para não tomar tanto tempo. Você vai me falar, bacana a relação que o Senhor criou para falar sobre o caráter, para mostrar que na Bíblia isso era para tratar o caráter, uma pedagogia e tratar o mundo espiritual. Mas Jesus não se fez oferta? Irmãos, hoje, nessa dispensação que nós estamos, e eu que sou um pastor mais voltado ao pensamento judaico, ou seja, a origem da coisa, e se eu fosse falar algumas coisas aqui, ia dar muita polêmica, pois bem, a pessoa fala, hoje nós estamos na dispensação da graça, não precisamos fazer mais sacrifícios. Irmão, sacrifício sempre a gente vai fazer. Como eles serão feitos é que mudou. Hoje, realmente, eu não preciso pegar um animal e fazer isso. Eu tenho é que matar esse animal que era representado no altar, que está dentro de mim. Você entendeu isso nessas duas ministrações sobre o ritual da purificação? Que o segredo é matar o animal dentro de mim, e as características que tem ali em todos os elementos é que eu deveria ter, ou que eu devo ter para agradar a Deus. Você está entendendo? Hoje, nessa dispensação, nesse tempo que nós estamos, e Jesus ele vai inaugurar um novo tempo. Eu chamo de teologia da substituição. Um apelido que eu dei. Não sei o que os caras falam sobre isso. Um apelido que eu dei. Teologia da substituição. Hoje, você não precisa ir lá no templo, porque não tem mais o templo. Você não precisa levantar um altar de pedra para matar o animal. Jesus substituiu isso. No final não era para ser dado para Deus, sim ou não? Era para ser dado para Deus. Deus ia receber aquela adoração. Hoje Jesus entendeu, hoje, né? E sempre entendeu, que se a gente faz por outras pessoas, surte o mesmo efeito no mundo espiritual. Por exemplo, eu não vou ler, eu vou só citar porque para a gente ganhar tempo. Em Mateus capítulo 10, do versículo 40 ao 42, Jesus vai falar sobre algumas classes de pessoas. Diga comigo, o profeta, o justo e o sacerdote. Por último, diga aí, por último, o discípulo. Então nós temos 4 tipos de pessoas, sim ou não? Jesus diz, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, ele recebe um galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, ele recebe um galardão de justo. Aquele que recebe um sacerdote na sua qualidade, na sua unção, na autoridade espiritual que ele tem, ele recebe também uma recompensa por ter recebido essa pessoa com essa unção, reconhecendo essa unção. E aí Jesus diz assim, e aquele que der pelo menos um copo de água fria para um desses pequeninos, chamado discípulos, não perderá o seu galardão. Em outras palavras, irmãos, Jesus está dizendo que aquele que faz por essas pessoas, está fazendo para Deus, está fazendo por ele. Então, se você reconhece uma pessoa que tem te instruído, aí eu poderia citar Gálatas capítulo 6, do versículo 6 até o 9, que fala que aquele que é instruído pela palavra deve compartilhar os seus bens com aquele que está lhe instruindo. Eu poderia falar de Melquisedeque e Abraão. Por que Abraão dizimou e Melquisedeque? É um reconhecimento de honra, de respeito. Se você fizer por essas pessoas, o mesmo efeito vai surgir. Aí, Filipenses capítulo 4, versículo 18, nós temos um paralelo com Levítico capítulo 1 que eu li para vocês na ministração passada. Vou ler só o finalzinho, Levítico 1, versículo 9, o finalzinho do versículo, falando sobre o sacrifício das pombas, ou das aves, do pombinho e da rolinha. Ele diz assim, ó, estes holocaustos serão uma oferta queimada, de agradável aroma diante do Senhor. Ok? Então nós entendemos isso, que isso é uma oferta que vai trazer a resposta. Olha o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 18, se não é a mesma coisa, só que agora substituindo. Eu não tenho mais o altar de pedra, eu não vou fazer todo aquele ritual para eviscerar o animal, sei lá, tudo aquilo que eu mostrei para vocês aqui nessas duas ministrações. Eu posso pegar uma oferta e dar para alguém que realmente eu reconheço que ele é um sacerdote, que ele é um profeta, que ele tem uma capacidade espiritual até mesmo para me absolver. Sabe aonde o crente tem dificuldade de entender? E ele acha que é uma heresia? É que eu posso absolver alguém. Isso é uma polêmica no meio cristão. Ah, como assim você tem poder? Você não é um pecador
Sou. Mas para esse pecador, Deus deu autoridade. Que era o mesmo questionamento, tá? O mesmo questionamento sobre Jesus. Os judeus acreditam que homens de Deus, homens ungidos por Deus como profeta e como outras classes, sacerdote, eles têm poder sim de purificar pecado de pessoas, mesmo eles sendo pecadores, porque Deus deu essa autoridade para eles. Sabe o que o apóstolo Tiago diz? Só para matar logo isso e você não ficar em dúvida: confessai os seus pecados uns para os outros, para que sareis, para que vocês sejam sarados. Não está falando de pessoa para pessoa, eu confessar o meu pecado para o Edu, o Eduardo ouvir o meu pecado e ele orar por mim e me absolver. O evangélico tem dificuldade. A Igreja Católica pratica isso. E muitos pastores e evangélicos criticam isso. Ah, como assim? É só Jesus, é só Deus que pode perdoar. Irmãos, nós somos embaixadores, nós somos representantes desse reino. Ah, mas tem que fazer isso com uma pessoa séria, uma pessoa que realmente é de Deus. Pois é, você que tem que ter esse discernimento, para não pegar também um leproso para tentar limpar você. Aí não dá também, né? Um leproso tentar purificar você, como é que faz? Você já está com a sua lepra, você já está leproso, e vai esperar que um leproso purifique você? Também não dá, né? É você que tem que entender. Então, essa dinâmica existe. O que tu acha, irmão? Quando alguém vem aqui, recebe uma oração e é curado, o que acha que aconteceu? Purificamos a pessoa. Curamos a pessoa. Através do poder de Deus que há dentro de nós. Qual que é o problema de reconhecer isso? Nenhum. O cego de nascença, mais uma, só para a gente finalizar esse entendimento. O cego de nascença disse, os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais? Jesus falou: ninguém. Foi para que nele fosse manifestado a glória de Deus. Que no original, se a gente pegar e interpretar melhor, o texto vai dizer: foi para que alguém manifestasse nele a glória de Deus. Ou seja, Deus precisa de um recipiente, de um vaso, de uma pessoa para usar na terra, irmão. Porque senão não precisaria de igreja, não precisaria de nada. Tá o povo andando na rua e sendo curado. E olha que eu não acredito que a pessoa buscando ela sozinha também receba de Deus. Mas há uma dinâmica que o orgulho tem que ser quebrado. Há uma dinâmica que eu tenho que confessar o meu erro. Há uma dinâmica que eu preciso do outro para ministrar em mim. Porque eu não sou um indivíduo separado, eu sou um indivíduo que convivo numa comunidade. Tem coisas que Deus resolve você orando sozinho no quarto. Tem coisas que você vai precisar de alguém, nem que for só para ouvir as suas lamúrias, mas para essa pessoa usar a autoridade e absorver. Porque senão o leproso poderia pegar o ritual e fazer o ritual sozinho, sem o sacerdote. Para que o sacerdote? Pois bem, Filipenses capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio eu estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da parte de vocês foi enviado, como um cheiro de suavidade e um sacrifício agradável ou aprausível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A mesma expressão da oferta que o leproso levava e Deus recebia como um cheiro de suavidade, nessa teologia da substituição, o apóstolo Paulo está dizendo, o mesmo efeito que havia quando vocês ofertaram na minha vida, quando vocês ofertaram no meu ministério, o mesmo cheiro Deus recebeu. Ou seja, não precisou matar animal nenhum. É lógico que na cabeça do judeu, quando ele ouvia essa expressão cheiro de suavidade, remetia o quê? A todo ritual. Para o crente que lê a Bíblia e não entende esses rituais, não entende o que significa, para ele é uma coisa a mais. Mas falou na cabeça do judeu cheiro de suavidade, na cabeça dele ele ia lembrar de todos os rituais. Aí está dizendo, é semelhante àquela oferta que o leproso e tal, e outras pessoas de outras coisas que fazem. Equivalente àquilo lá, é equivalente àquilo. Mais um. Hebreus 13, do versículo 15 ao 17. Inclusive, Hebreus 13 é usado pelo pessoal aí desigrejado, que detesta pastor, que odeia pastor, que quando fala de oferta, ele vem bater, quando fala de dízimo, vem bater, quando fala, sacrifício no Novo Testamento, que conversa é essa? É desse jeito. Não conhece Bíblia? Cego? Não entende? Ou seja, tem compreensão. Tá bom, disse para vocês na ministração passada que a teologia da prosperidade pegou esses conceitos aqui e arrebentou com a igreja e com muita gente. Tem muita gente ferida hoje quando fala de oferta, quando fala de sacrifício, ele foge.
Porque não entendeu que o altar é para matar o animal dentro de nós. É para matar a nossa carnalidade, não é para comprar um milagre, não é para comprar uma bênção, é para mudar a gente. E a gente, quando oferta, a gente sente isso, porque a gente está reparando aquilo que a gente fez de errado. Ou seja, no fundo do fundo, irmão, a linguagem da oferta, do altar, do sacrifício, sabe para que serve? Para você melhorar, para você se libertar, para você ser melhor como pessoa. E sendo assim, Deus vai te abençoar. Sendo assim, Deus vai te responder. É lógico que existem outros casos que num outro momento eu falo, que também se usa essa engrenagem de sacrifício para Deus trazer resposta, como nós vemos Elias, como nós vemos Samuel, como nós vemos Davi. Não somente para purificar um indivíduo pessoal, mas para gerar milagres. Elias, quando sacrificou, ele determinou no mundo espiritual que Deus era Deus e não Baal era Deus. Samuel, quando fez o sacrifício, foi para Deus gerar um som, e todo mundo que já me acompanha aí sabe da campanha que eu falei, Deus trovejou. Ele levanta um altar e Deus troveja, e os inimigos de Israel lá ficam confundidos, todo mundo ouve um som estranho, fica todo mundo doido assim, e os soldados vão lá e matam todo mundo. Tem essas outras linguagens, que eu já cansei de falar para vocês. Pois bem, aí o desigrejado pega aqui, ó, versículo 15 de Hebreus 13, e diz assim, ó, portanto, oferecemos sempre para ele quem? Para Deus, sacrifícios de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aí eles pegam isso aqui e falam, não, meu irmão, fica dando dinheiro para a igreja não. Deus, ele recebe o sacrifício só de palavra. Irmão. Só você louvando, adorando. Ai, pastor, você não acredita que o louvor, a adoração é uma oferta? Eu acredito, irmão. Mas eu acredito que em certas coisas isso não é o suficiente para gerar uma expressão maior no mundo espiritual. Para certos casos, não. Porque afinal, Jesus não foi quem disse que muitos estão louvando ele com os lábios e o coração está distante? Sim ou não, irmãos? Ele falou. Jesus falou sobre isso. Aí, o texto vai dizer, o versículo 16, eles não querem ler, tá? Não vão ler. O versículo 16 vai dizer assim, ó, e não vos esqueçais da beneficência da comunicação. Que no original não é duas palavras não, tá? Não é beneficência e comunicação não. É a palavra koinonia. E aqui era outra pregação que eu deveria fazer. Koinonia, primeira vez que você encontra assim com facilidade de entendimento é Atos capítulo 2, quando o povo pegava as suas propriedades, vendia e dava para os apóstolos. E os apóstolos pegavam e compartilhavam com as pessoas pobres. É isso daqui que ele está falando. Koinonia é compartilhar. Ele está dizendo, ó, e não vos esqueçais de compartilhar, de abençoar os outros, tá? Porque tais sacrifícios é que Deus se agrada. E aí a mesma expressão, sacrifício o quê? Agradável. Aí o versículo 17 coloca os pastores dentro de uma lista de importância, porque o que eu mais vejo é, não, eu vou fazer pelo órfão. Ok, bacana. Não, eu vou fazer pelo pobrezinho, o mendigo ali da rua, ó. Oh, bacana. Tem que fazer por eles mesmo, irmão. Isso. A questão é, numa lista de importância de pessoas na sua vida, quem mais te abençoa? É o mendigo ali da rua? Ele está orando por você? Ele está te ensinando? Não estou dizendo que não tem que fazer por ele. O órfão, a viúva, o pobre, não sei quem, na lista de importância. Se você fala assim, não, eu tenho uma bênção aqui e quero abençoar alguém, na lista de importância, quem vem primeiro? Cada um coloca a sua conta em risco. Aí ele diz assim, ó, obedeçai os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aquele que hão de dar conta por elas. Ó, para que eles façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. O que é ajudar um pastor para ele não fazer a obra gemendo, irmão? É ajudar ele, compartilhar. É o texto, estou no mesmo entendimento. Quantas vezes nós, com essa teologia desigrejada, com essa teologia de alma ferida, de revoltado com a igreja, com pastores, com liderança, não, vou dar para o mendigo, porque o pastor não merece. Pastor é vagabundo, pastor é canalha, pastor é não sei o que lá. Mas é engraçado que quando você precisou da oração, 3 horas da manhã, quem foi lá? Ou quem foi aconselhar o seu pai, a sua mãe, o seu filho? Quem fez uma oração por você? Não é assim?
Quem é que está pagando o preço? Ah, mas tem um monte de pastor vagabundo, pilantra? Tem, irmão. Aí é você que tem que discernir, tem que saber quem são essas pessoas e correr desse tipo de gente. Não prega mais, não tem mais palavra, não tem mais entendimento, não tem nada para oferecer, então vaza. Não semeie as pessoas dessa. Procura gente séria. Tem gente séria, irmão. Tem pessoas sérias que tem que fazer a obra com alegria e não gemendo. Irmão, nesses 20 anos de ministério que eu tenho já, eu tenho feito a metade desses anos, ou mais da metade, só gemendo. Estou esperando em Deus mais bênçãos. E eu falo não no sentido apenas financeiro, geral, irmão, que a vida do pastor é sofrida. Quantas vezes eu fui pregar só com a gasolina de ir, e o pastor chega lá e não me dá oferta para me voltar, e eu tenho que voltar orando, Senhor, multiplica essa gasolina que já estava acabando. Gemendo. Tocando igreja com vários aluguéis atrasados, porque a igreja não se pagava, e a gente não queria fechar a igreja porque tinha gente ouvindo a palavra. Hã? Isso não é fazer gemendo, irmão? Se eu fosse contar as histórias tristes, e a palavra está dizendo, vocês têm que fazer por esses líderes, para eles fazer com alegria, para fazer com entusiasmo. Aí eu tenho que orar aqui pela irmãzinha que está falando, pastor, ora por mim, porque é minha energia, minha negócio, a minha conta, né? E às vezes minha conta também estava do mesmo jeito, e orar por ela com a mesma alegria. Imagina, como? E a gente sabe que isso afeta sim. Uma coisa é você fazer com entusiasmo, outra coisa é você fazer gemendo. Então, temos esses entendimentos aqui. Eu vou parar por aqui, eu acho que aqui já deu para você entender que eu não preciso mais de matar um animal, eu posso pegar a minha oferta e semear na vida de alguém, e esperar que esse alguém ou essa pessoa, esse homem, essa mulher de Deus, me purifique dessa lepra, porque essa pessoa tem capacidade espiritual para fazer isso por mim, tem vida com Deus para fazer isso por mim. E quando eu faço para essa pessoa, eu não estou fazendo só por essa pessoa, eu estou fazendo para Deus, e isso está subindo no mundo espiritual. Vamos se pôr de pé, irmãos? Vamos orar? E aí, daqui para frente, preste atenção vocês. Em breve, provavelmente quem está no YouTube, quando eu postar esse vídeo aqui, na playlist que eu estou indicando para encontrar as pregações, já vai ter as orações também, ou pelo menos o começo. Nós vamos fazer 21 dias de oração. Quantos dias? 21. Talvez no momento que você está assistindo esse vídeo, já esteja postando as orações. Vão ser 21 dias de oração, cancelando a lepra e toda a lachon hará. Se você acha que deve fazer uma oferta de sacrifício, com esse entendimento todo que eu estou passando para você, purificação da lepra, cancelar a lachon hará, maldição, tudo que eu já falei aqui, você vai fazer a sua oferta, o seu sacrifício, e pode fazer no final dos 21 dias de oração, quando acabar. Ou quiser já fazer no começo, você que vai decidir. Então, nós iremos começar esse propósito de oração. Fora essas orações que a gente está fazendo aqui, todas as pregações, vai ter também. E eu tenho certeza que muita gente vai ser purificada. Não se esqueça que principalmente que você ouviu, que você tocou e é onde você pisou. Nessa oração nós vamos declarar a purificação dessas coisas. Da outra vez que eu fiz essa campanha da Lachon Hará, eu deixei para o último dia, e vou deixar também para não ficar um rito assim muito maçante. Durante os 21 dias de oração, nós vamos apenas, do primeiro dia em diante, ungir a nossa orelha, ungir as nossas mãos e os nossos pés. E aí no último dia a gente faz as duas coisas. Vamos pegar um suco de uva que representa o sangue de Jesus, ungir com esse suco de uva a orelha, a mão e o pé. E depois com azeite também. Fazer essa mesma representação. A gente deixa isso... O vinho, o suco de uva, o que representa o sangue, e o azeite para o último dia. Mas, durante os 21 dias, você só pega o óleo da unção e vai ungindo, declarando essa purificação. E junto com a oração, e junto com a tua oferta, nós vamos declarar bênçãos no casamento, na saúde, no financeiro, tudo que a Lachon Hará causou na nossa vida. Nós vamos pedir a Deus que a nossa oferta, como é a oferta da culpa, lembra, coloca na tua cabeça, a oferta da culpa era a oferta da reparação. Deus vai reparar e vai restituir coisas na sua vida também. Amém? Estenda as mãos assim, diga assim, Senhor Jesus, eu tomo posse dessas bênçãos, destes milagres. Senhor Jesus, eu quero agora receber do Senhor
este toque do sangue e do óleo, do azeite da unção, porque eu quero declarar que toda lepra que foi gerada pela Lashon Hará, palavra maldita, eu quero cancelar do mundo espiritual. Jesus, traz para minha alma, para o meu espírito, para o meu caráter, tudo que eu preciso para se tornar essa nova criatura. Eu rejeito, eu renuncio à altivez, o orgulho, a soberba. Eu renuncio toda a lepra que se estabeleceu na minha vida financeira, amorosa, na minha família, na minha vida espiritual, ministerial, toda lepra que me deixou excluído. Senhor, traz agora para a minha vida essa reparação. Tudo que a lepra causou de danos, prejuízos, tudo que a lepra causou e trouxe para a minha vida grandes prejuízos. Senhor, eu quero levantar esse altar de oração, porque eu verei a reparação sendo feita, e que a bênção do Senhor seja sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Antes de entregar, passar aqui o microfone, essa semana eu passei a semana toda meditando numa palavra. Sabe que palavra é? Midebá. Sabe o que significa Midebá? Era o lugar onde o leproso ficava. E nós vamos falar disso quinta-feira. Midebá é a palavra hebraica para deserto. Irmão, dessas 4 ministrações, o leproso, qual era o instrumento de pecado do leproso? Lashon Hará. A fala. Tu sabe o que significa Midebá? O lugar de fala. O lugar aonde se ouve a fala. Aí tu fala assim, poxa, que coincidência, né? Irmão, aí tu coloca na tua mente uma imagem de um deserto. Quem é que está no deserto falando? O que no deserto tem? Tem nada. Mas o entendimento era o lugar onde Deus fala. O lugar onde que você iria ficar isolado e entrar num estado de ouvir a voz de Deus. Isolado, deserto não tem nada, irmão, só areia, só sequidão, não tem água, não tem nada. Você fica só refletindo, porque é onde Deus vai falar com o leproso e vai começar a mudar. E aí a gente vai aproveitar, além de falar de Midebá, nós vamos falar do ritual da purificação da casa do leproso, que tinha a ver também com esses objetos ali. Tá bom? E a gente continua a série. Eu já prometi para você falar de Jó, falar do rei Uzias, não sei quando. Nós vamos falando aí. Tá bom? Deus vai abençoar. Quem vai dar a palavra de oferta? É eu? Então vamos orar pelas ofertas, irmãos. Depois nós vamos ceiar. Jesus, eu quero oferecer, meu Pai, a minha vida, o meu coração, o meu tempo, como essa oferta. E eu sei, meu Pai, que isso fala no mundo espiritual. Porém, essas pessoas que estão aqui hoje, presencialmente, e aquelas que estão aqui também me assistindo, que gastou todo esse tempo me acompanhando aqui, é uma oferta também. Mas, Senhor, nós queremos substancializar essa oferta através de uma contribuição financeira. E cada um, meu Pai, que vai substancializar a sua oferta,
o seu desejo, a sua adoração, que o Senhor responda, que o Senhor multiplique e que essas ofertas, meu Pai, sejam como um cheiro de suavidade, um sacrifício agradável, em nome de Jesus. Amém? Interessante, né? Veio na minha mente agora essa palavra substancializar. Que era isso que o animal representava, é isso que o azeite, a farinha e todos os elementos de um ritual representava. A substancialização daquilo que você queria ou destruir da sua vida ou apresentar para Deus como algo de adoração, como uma oferta. Amém? Seja um mantenedor desse ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco 62 984 93 3100 é celular. Pix Banco do Brasil Pastor Eliseu Lustosa 2 @gmail.com. Pix Caixa Econômica Federal Pastor Eliseu Lustosa @gmail.com ou através das contas bancárias Banco Bradesco, agência 3756, conta corrente 86390, dígito 4. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4. Em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta corrente 36760, dígito 5. Conta poupança da Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3. E se você quiser fazer pelo PayPal, é pastoreliseulustosa@gmail.com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Western Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562 984 93 3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.